Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Para qual horário você está vendo esse vídeo? Estou começando aqui mais um vídeo e hoje o assunto é cidadania italiana. Então, o intuito desse vídeo é mostrar para você o passo a passo de como que eu fiz. Então, isso não vai ser... Pode ser que não sirva para você, para o seu caso. Primeiramente, o que você tem que fazer, isso já no Brasil, para quando você estiver pensando em vir para cá. Você primeiro tem que se informar se você possui a cidadania italiana. E como é que funciona a cidadania italiana? Ela vem por parte do homem da família, dos seus antepassados, e eu descobri que o meu era o meu tatataraноno. Então, o pai do meu pai do meu pai era o italiano. Isso eu descobri somente perguntando para minha família. Como eles tinham uma boa informação, eles me passaram todos os dados e eu consegui vir aqui tirar a cidadania italiana. E como é que você faz depois disso? Descobri que eu tenho a cidadania italiana, que o meu parentesco era italiano. Bom, primeiro o que você vai ter que fazer é pedir todos os documentos, as certidões deles, seja de nascimento, casamento, divórcio e óbito no cartório. Então, se ele teve mais de um casamento, você precisa dos 2 casamentos dele de certidão. E as certidões, elas têm que ser em inteiro teor. Por que inteiro teor? Inteiro teor é a certidão que a gente usa para tirar a cidadania, certo? Isso os cartórios já sabem. Quando você fala, eu preciso de certidão inteiro teor, eles já sabem qual que é a finalidade dessa certidão, que vai ser para tirar a cidadania, certo? Eu vou até, se eu achar alguma coisa no Google, eu vou complementar esse vídeo aqui para não ficar tão desinformativo, porque eu tô tentando passar a melhor experiência para vocês. Bom, beleza. Descobri na onde estão todos os documentos dos meus antepassados, pai, meu avô, tataravô, tataravô, descobri onde estão todos esses documentos, beleza. Pedi todos eles, o que eu faço agora? Eu contratei uma pessoa para ficar responsável pela minha cidadania na Itália. E eu paguei o valor de 4.000 euros. Não tenho nenhum contato mais, porque perdi contato com essa pessoa que fez a minha cidadania. Se eu conseguir achar algum contato, eu coloco aí para vocês. Tá? Bom, e se você é uma pessoa que realiza ou faz a cidadania já na Itália ou do Brasil e quer fazer uma parceria comigo, estou disposto a fazer uma parceria, porque eu tenho muita pessoa que me pede indicação de alguém e eu nunca tenho um contato para passar. Então, se você está afim de fazer uma parceria, só me manda mensagem lá no Insta, beleza? Eu paguei esse valor que eu falei para vocês e essa pessoa, ela faz o quê? Ela fica responsável do quê? Ela vai lá na Itália, essa pessoa está morando na Itália, por exemplo. Ela vai até o cartório, né? Da onde o seu antepassado italiano nasceu, e ela vai pedir o documento de nascimento do italiano na Itália, porque esse documento não fica no Brasil, obviamente. E se ele casou na Itália também, ela vai pedir o casamento dela, dessa pessoa, e o divórcio. Beleza, ela conseguiu todos esses documentos, você está apto já para vir aqui para a Itália. Aí você vai pegar todos esses documentos inteiro teor, você vai juntar eles e você vai ter que traduzir eles e apostilar, porque você vai tirar a cidadania da Itália e os documentos estão todos em português do Brasil. Então você tem que achar o contato de uma pessoa que faça esse trabalho. Você coloca no Google, vai pesquisando. Eu também tenho um contato que eu usei e na época eu vou deixar tudo detalhado os preços para vocês. Eu vou fazer outro take e volto aqui para falar quanto que eu paguei na época, beleza? Que já fazem 3 anos que eu já fiz a minha cidadania. Bom, após traduzir e apostilar os documentos, você já tem tudo em mãos, os documentos dos seus antepassados para fazer sua cidadania. Então, o próximo passo agora vai ser ver as passagens para a Itália, do Brasil para a Itália. E nessa cidadania que eu falei para vocês, que eu paguei 4.000 euros, já está incluso o quê? Já está incluso a casa por 3 meses, no meu caso. Casa por 3 meses, os documentos, né? A assessoria, ela vai ser responsável por fazer todo o seu processo lá na Itália. Então, digamos, não sei falar italiano, não vai ter problema, porque a assessoria já vai fazer isso para você. No meu caso, foi assim que aconteceu. Então, beleza. Estou preparado, já estou com todos os documentos, meu passaporte está tirado, o que eu faço agora? Bom, no meu caso, foi assim. Eu peguei e comprei uma passagem de ida para a Itália. Foi de Guarulhos até Milano. Fiz escala em Lisboa. Em Lisboa, eu passei pela imigração. E a minha imigração, no meu caso, foi um pouco difícil.
Por quê? Eu precisei mostrar todos os meus documentos para a pessoa. Eu precisei mostrar o meu passaporte, eu precisei mostrar a minha passagem de volta, porque você não pode vir aqui para a Europa sem uma passagem de retorno. Não precisa ser um retorno para o Brasil, pode ser um retorno, por exemplo, para o Reino Unido, para a Inglaterra, porque ela já não faz parte da União Europeia, entendeu? Então tem que ser uma passagem, por exemplo, para a África, para algum lugar que não seja, né, a União Europeia, que não esteja inclusa a União Europeia. Foi assim que eu fiz. Eu comprei a passagem de ida e a de volta para o Brasil. A de volta eu comprei para o Brasil, ok? Porque você não pode entrar aqui sem uma passagem de volta, porque você tem um passaporte de turista. Beleza? Cheguei lá na imigração, o cara pediu todos os meus documentos, pediu o seguro da viagem, pediu a passagem de volta, pediu para ver minha conta, quanto que eu tinha em mãos de dinheiro, pediu muita coisa. E tem pessoas que passam pela imigração e as pessoas, os atendentes lá não pedem nada para ela. Só fazem algumas perguntas básicas e carimbam o passaporte. Isso vai muito de pessoa para pessoa. Eu não posso afirmar nada para vocês como é que acontece, só que a minha experiência foi assim. Beleza. Cheguei lá na Itália. O que aconteceu? Fui até a casa, né? O assessor me buscou no aeroporto, me levou para casa. Nisso, depois de uma semana, eu comecei a dar entrada na minha cidadania italiana, na documentação. Como é que funcionou? A gente foi lá, né, no cartório, na Itália se chama Comune. Então vocês vão ouvir bastante isso, o cartório é Comune. A gente foi lá no Comune, falamos da minha prática de cidadania, que eu queria dar entrada à cidadania, entreguei todos os meus documentos apostilados, traduzidos, também tive que mostrar os meus documentos do Brasil e, por fim, dei entrada no meu processo. Depois disso, como é que funciona lá na Itália? Você vai ficar, provavelmente, em média, de 2 a 3 meses sem poder trabalhar. Você não pode fazer nenhum tipo de serviço lá porque você não tem a documentação. Então, você vai ter que levar uma quantia boa de dinheiro para quê? Para realizar a compra no mercado. Porque você vai ter que ficar 3 meses lá parado sem trabalhar. Então, a quantia que eu levei, que eu me lembro assim mais ou menos, de mercado, foi uns 5.000 euros. Na cotação atual, tá esse valor aqui na tela que eu vou colocar para vocês. Esse aí foi um valor que eu consegui, sabe, por 3 meses ficar tranquilo, sem problema. Viajei também para Veneza, para Milano, fiz algumas viagens lá dentro e fiz a compra do mercado sem problema nenhum. Isso pode variar. Eu vim com a minha esposa, então foram 5.000 euros para 2 pessoas, beleza? Aí depois disso, o que acontece na sua prática de cidadania? Você tá lá na casa, aí o policial ele vai passar na sua casa para ver se você tá realmente morando lá. Então, no nosso caso foi assim. A gente estava lá um dia e o policial, sem avisar, ele pega e vai na sua casa. Ele bate na porta e ele confere tudo que tem dentro da casa, assim por cima. Ele confere se você está morando com mais alguém, entendeu? Se você tá lá como você realmente falou que ia estar. Porque esse aí é o processo da moradia, ok? Para confirmar o seu endereço lá, que você não está, por exemplo, no Brasil e deu entrada para fazer a cidadania, porque não tem como. Então, beleza. Nisso ele faz isso 3 vezes. Ele passa na sua casa 3 vezes, 3 dias diferentes. Depois disso, ele aprova a sua moradia e assim se dá meio que por completa a sua moradia ali. Então, agora, os seus documentos vão passar para outro nível, que eu acho que seria a parte da Itália mandar os documentos para o consulado do Brasil responder. E no nosso caso não demorou quase nada, ok? Acho que foi coisa de 2 semanas, assim, mais ou menos, que o Brasil conseguiu responder à Itália, então foi muito tranquilo. Aí depois que o Brasil responde isso, eles têm que fazer a papelada deles lá, que eu não sei nada do que eles fazem lá dentro, né? Eu só sei que depois eles vão chamar você para falar assim: olha, você vai ter que vir aqui agora assinar a sua prática de cidadania. Então você vai lá, eles te entregam os papéis para você assinar, blá blá blá. Aí você tem que levar uma foto 3x4 para colocar na sua carta de identidade. E nisso, quando você já tem todos esses papéis prontos, os documentos, você assinou tudo, depois de uma semana mais ou menos, a sua carta de identidade chega, é um papel falando da sua carta italiana, que já é todos os seus dados na carta italiana. Nisso, o processo está quase encerrado, ok? Aí depois dessa carta italiana, depois de uns 3 dias, chega ela física,
que é como se fosse um cartão no banco, com um chip, se eu não me engano. Aí, beleza, você vai receber isso, você já é cidadão italiano. Você já pode procurar emprego na União Europeia, você pode trabalhar em qualquer país que seja relacionado com a União Europeia. Isso inclui Itália, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Holanda, qualquer país que esteja envolvido com a União Europeia, você pode ter um emprego lá e uma moradia, ok? Depois disso, se você não quiser ir trabalhar primeiro, quiser fazer o seu passaporte é outro passo. Você vai ter que se informar lá no Comune e perguntar qual que é o site para mim me inscrever, né? Para mim fazer um apontamento para fazer o meu passaporte. E o meu passaporte ele demorou mais ou menos umas 2 semanas. Era na cidade vizinha que eu ficava, tinha um ofício lá, que é um lugar que é tipo onde faz o passaporte no Brasil, a polícia. Eu fui lá, levei todos os documentos necessários, minha carta de identidade italiana, minha moradia, levei tudo que eles pediam, fiz o apontamento no site. Aí depois de 2 semanas que passou esse tempo, que é o tempo para eles te entregar, né, o passaporte, eu fui lá, nem liguei antes, porque eles falam que já fica pronto. Se não ficar pronto, eles se ligam. E eu fui lá e peguei o meu passaporte italiano. E depois disso, é isso que você já sabe na minha vida. Eu vim aqui na Alemanha para trabalhar. Então, acho que no mais é isso. Se eu achar mais alguma coisa, eu coloco no vídeo. Vou fazendo os takes aqui. Bom, pessoal, e também para agregar no vídeo, na minha cidadania, quando eu fui fazer a minha, deu um problema que um documento meu estava errado. Um documento de algum parentesco que eu não lembro agora, que só tinha o nome dele. Então, eu tive que falar com a mulher lá, isso porque eu já sabia falar um pouco de italiano. Porque como que funcionou? A gente veio, fez a cidadania italiana da minha esposa, depois a gente foi trabalhar na Alemanha e aí a gente voltou para fazer a minha. Então, eu trabalhei com italiano, então eu já sabia falar um pouco da língua, entendeu? Aí ela me chamou lá e ela falou, tem um documento aqui que está só com o nome do seu parentesco, eu não consigo dar continuidade. O que eu tive que fazer? Eu tive que ligar lá no cartório do Brasil, pedir esse documento retificado. Isso aí demorou tipo eles fazer 1 ou 2 dias, depois ainda tive que pagar o envio, que foi R$ 500 só de um papel, para depois de 1 semana chegar esse papel e eu dar continuidade à minha cidadania, entendeu? Então, se você consegue, se você tem uma base no italiano, isso é muito bom para te ajudar a fazer sua cidadania aqui. E se você não tem uma base, eu aconselho que você dê uma estudada antes de vir para cá. Por quê? Porque as pessoas, quando você fala italiano, elas vão te receber melhor do que se você não falasse. Porque a Itália não é um país que nem o Brasil. O brasileiro, o que ele faz? Ele pega, o gringo chega lá, where is this pão de açúcar? Aí todo mundo entendeu, tipo, onde é o pão de açúcar? E o brasileiro, ele tenta ajudar o gringo. Eu, pelo menos, quando eu encontro com um gringo lá, eu tento fazer o máximo para ajudar ele a, tipo, se localizar, por exemplo. E na Itália não é assim. Se você não fala o italiano, principalmente em cidade pequena, eles não falam inglês. Então, já venha com uma base, porque o italiano é uma língua muito fácil de aprender. É quase igual o português. Eu juro para vocês, pode não parecer no começo, mas depois que você aprende, você não esquece mais de falar. Beleza? Agora, uma dica de mercado. Como a cidade que a gente ficava era uma cidade minúscula, a gente fazia o quê? A gente pegava um ônibus para uma cidade vizinha, que era um pouco maior, e os preços lá são muito melhores. Porque como funciona? Na cidade que a gente ficava, tinha 2 mercados, e eles são minúsculos. Então é tipo o mercado no Brasil, que só vende coisa tipo necessária com um preço meio que mais caro. Então, se você vai fazer sua compra do mês, compensa muito mais você ir numa cidade maior para comprar mais coisas e depois você pega e leva de ônibus, ok? Porque não compensa comprar tanta coisa lá por mês com esses mercados pequenos na cidade, porque você vai gastar um valor muito maior do que você poderia gastar. E a gente sabe que quem está indo fazer a cidadania não é porque é rico, né? Então, qualquer dica de como gastar menos dinheiro já ajuda. Depois, o policial passou na casa as 3 vezes que ele precisava passar. Você está livre para ir fazer uma viagem que você possa ter planejado com o seu cônjuge que você queria fazer. No meu caso, a gente foi para Veneza e Milano, que era muito perto da cidade que a gente estava. Você pode planejar ir para Roma, lá para o sul nas praias. Isso vai do seu capital, né, do dinheiro que você tem disponível.
e também de planejar. Então, depois que ele passou, você consegue fazer uma viagem lá antes do seu documento sair. Isso aí é bem legal também. Bom, pessoal, agora eu tô aqui com o celular para dar algumas dicas de aplicativos que eu usei que me ajudaram muito do que se eu não tivesse usado. O primeiro é... Bom, pessoal, começando pelo Flixbus. Flixbus é um aplicativo que você consegue achar tanto ônibus quanto trens num preço muito bom. Por exemplo, eu fui para Roma com o Flixbus por 10 euros somente. Então, 60 reais, eu fui de Milano para Roma por 60 euros só. Depois também tem aqui o Booking, eu só uso esse para ver alguma atração que tem lá, por exemplo, entrar em alguma igreja ou alugar hotel, é o que eu acho mais confiável. Trainline, para todos os trens, ele funciona em toda a Europa quase. The Fork, esse aqui é um aplicativo que te dá até 50% de desconto na sua compra. Para quem conhece aí, em Piracicaba tem o Primeira Mesa, que é quando você vai no restaurante e o valor sai por metade do preço. Esse aqui é igual. E o Too Good To Go funciona assim, é um aplicativo que o que eles não venderam no passar do dia, eles vão te vender muito mais barato no final do dia. Então vale a pena ver também. Eu já usei bastante o Too Good To Go e sempre peguei coisa só muito boa. Bom, e se você é uma pessoa que realiza ou faz cidadania já na Itália ou do Brasil e quer fazer uma parceria comigo, estou disposto a fazer uma parceria porque eu tenho muita pessoa que me pede indicação de alguém. E eu nunca tenho um contato para passar. Então, se você está afim de fazer uma parceria, só me manda mensagem lá no Insta, beleza? E a partir de março, se eu não estou enganado, vai ter um novo documento que você precisa mostrar aqui, que ele chama ETIAS. Então, procure se informar sobre ele, porque você não vai poder entrar sem essa aprovação. É um documento, é tipo um visto, que nem fazem nos Estados Unidos, para entrar na Europa toda. Você tem que pagar um valor, acho que de 7 euros, não sei, mas se informem antes de vir para cá, quem vem depois de março. Bom, e a cidadania que eu fiz é por jus sanguinis, que é pelos meus antepassados. Então, esses são os documentos que você precisa, resumindo: certidão de nascimento, certidão de casamento, certidão de divórcio, certidão de óbito, e também tem um último documento que eu esqueci de falar, que é a certidão negativa de naturalização. Esse documento você mesmo pode conseguir ele no Google mesmo. É um site, acho que do governo, do Gov. Você coloca lá os dados, né, italiano, e tipo o nome, sobrenome dele, todos os sobrenomes que poderiam ser dele, a data de nascimento, a data de óbito, e eles vão te emitir um documento que significa que ele não negou a cidadania italiana quando ele foi para o Brasil. Se acontecer isso com o seu parente italiano, já se informe, porque você provavelmente não vai conseguir fazer a cidadania. Espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aí nos comentários que eu vou estar lendo todos, beleza? Se você gostou desse tipo de conteúdo, clica para dar um like aí, se inscreve no canal, manda para quem quer vir fazer a cidadania italiana, e depois eu também vou fazer vídeos se compensa trabalhar aqui na Alemanha, como eu arrumei um serviço aqui na Alemanha. Beleza? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu? Si gusta, si gusta. La polenta se gusta, canta così, la cresce così, fiorisce così, così, taglia così, così, se gusta così.